o hospital. Porque a antiguidade desprezava os fracos, e o doente é fraco. A antiguidade, ela desprezava os fracos. Tudo que era fraco, ela punha em baixo nível. Então, o derrotado podia ser massacrado ou escravizado. O escravo era considerado um objeto. O doente era eliminado. Em Roma, o pai podia, depois de 5 dias do nascimento da criança, examinando o filho, diante de testemunhas, ele podia determinar a morte da criança, jogando para os lobos, porque a criança tinha algum defeito, ou simplesmente porque era débil. A Idade Média fazia o contrário. Todo fraco devia ser protegido. O doente, o pobre, tá certo? O vencido, a mulher, o ignorante, o leproso, tudo assim. E por isso, junto à catedral, a catedral não era só o prédio onde se tinha a cadeira, o bispo, onde se realizava o culto oficial de uma diocese. A catedral era um conjunto de edifícios que incluía o que se chama hoje catedral, onde tinha a cátedra do bispo, a residência do bispo, a casa do cabido, dos cônegos que geriam a diocese, e o hospital. Na França, Maison Dieu, em Portugal, Santa Casa de Misericórdia. Sempre junto à catedral tinha um hospital. E o hospital era gratuito. Não havia INSS. A igreja que cuidava de todos os doentes. Então, a benfeitoria que a igreja fazia era enorme. Ela ensinava através da universidade, ligada sempre ao bispo e à catedral, e além de ensinar, ela cuidava dos doentes. Foi a igreja que inventou o hospital. A Igreja Católica na Idade Média fez, por ter feito a universidade, fez um bem imenso à humanidade. Não haveria nenhuma faculdade hoje, nenhuma ciência se não tivesse existido a Idade Média com a universidade. Foi ela que estabeleceu as bases para se desenvolver o conhecimento humano. E hoje, os ingratos dizem que a Idade Média foi ignorante. É muita ignorância do mundo moderno. Mas não fez só isso, fez um hospital. Na antiguidade não havia hospitais. No mundo pagão não havia. É Cristo que ensinou que devia se cuidar do doente como o bom samaritano cuidou. Então, foi a igreja que fez o hospital, desde os primeiros tempos do cristianismo. Na antiguidade, o leproso, por exemplo, era considerado um maldito. E como se julgava que a lepra era contagiosa, eles atiravam pedras para expulsar o fulano. Na Idade Média, a igreja isolava o leproso, ela fazia o leprosário. Mas ela convencia moços e moças sadios para ir ao leprosário cuidar dos leprosos. Compreende, não? E era uma coisa magnífica ter moços que renunciavam à vida normal para ir cuidar de leprosos. Naquele tempo não havia cura. E a lepra é uma doença tremenda. Então, claro, a pessoa tem a impressão de estar apodrecendo viva. Muitos deles acabavam morrendo lá dentro doentes. Mais ainda, no leprosário, os monges que cuidavam dos leprosos não podiam governar. Quem governava era um leproso. Os doentes elegiam um leproso para ser chefe do hospital e os sadios tinham que obedecer ao leproso. Quer dizer, nem mandar no hospital eles podiam, tá claro não. Mas a igreja fez os hospitais. Quando havia peste, tá claro, era a igreja que suscitava homens e mulheres que, em vez de fugir dos pestíferos, iam cuidar deles. Quando houve peste no tempo de Santa Catarina, no século XIV, já, 14, 15, não me lembro agora da data, Santa Catarina de Siena, ela era muito moça, ela era uma moça analfabeta, com uma grande sabedoria. Ela foi com os discípulos dela cuidar dos doentes. E uma hora lá, um discípulo dela ficou doente, pegou a peste. Quando ela viu o discípulo dela doente, falou: quem te deu ordem para você ficar doente? Fica de pé já, eu quero que você cuide dos outros e não fica doente. Ele falou: estou doente, fica já bom. Deu ordem para ele, lá ficou ele bom. Tá claro, e nenhum deles morreu. Tá claro? Eram verdadeiros milagres, porque os discípulos dela não pegaram a peste. Mas a igreja suscitava essa caridade extrema que era da peste. Há um hospital medieval que eu visitei ainda recentemente na França. Você foi a Bonn? Fui a Bonn, sim. Foi feita por um chanceler do Duque de Borgonha. Não? Hoje, então, o chanceler Roland do Ducado de Borgonha, ele não tinha filhos, ele pegou toda a fortuna dele para fazer um hospital para os pobres, na cidade de Bonn. Esse hospital é simplesmente fantástico. Agora se vai visitar e paga-se para ver. Naquele tempo não, né? Mas é um hospital de uma beleza incrível.
Então, esse homem deu toda a fortuna para dar para os doentes, para os pobres, doentes, os que iam morrer, um lugar não só que atendesse às doenças deles, mas que fosse agradável. Então, todos os telhados são coloridos. As telhas são de cores diversas, fazendo desenhos. Então, o doente que estava convalescendo, que estava no pátio, via todos os telhados alegres, cheios de desenhos, tem até hoje. A sala dos doentes mais graves, a UTI, vamos dizer assim, daquele tempo, é uma sala de luxo inacreditável. Parece uma sala de reis. Os doentes têm pequenas cabines separadas por cortinados vermelhos, mas um vermelho de veludo espetacular. Tá claro? Todos eles podiam, por cima das cortinas, ver o fundo da sala, onde tinha o altar onde o padre rezava a missa todo dia. Eles podiam, das camas, assistir a missa. Tá claro? E o altar é enfeitado por pinturas dos melhores pintores do tempo. Então tem uma pintura no fundo, é um quadro famoso de Roger van der Weyden, que é uma das obras-primas da pintura flamenga, mas uma maravilha. Todo hospital é simplesmente fantástico. E aquilo era feito para os pobres, tá claro? A Idade Média, ela tinha o cuidado com o pequeno. Ela nunca abusava do pequeno. Por isso que até hoje sobraram pequenos paizinhos minúsculos. San Marino, por exemplo. A República de San Marino existe até hoje na Itália. Lá tem um autódromo, né? A República de San Marino é uma montanha embaixo do autódromo. Mas a República era uma montanha, em cima tem um castelo e uma aldeiazinha. Só isso aí. Ninguém pegava. Por quê? Porque era pequeno, podia todo mundo pegar dos reinos poderosos. Mas não, o pequeno não tem direitos. Andorra é uma coisa minúscula. Mônaco é uma coisinha de nada. O Luxemburgo é um paizinho de nada entre a Alemanha e a França. Não é porque era pequeno e fraco que se desrespeitava, pelo contrário. Então a Idade Média fez a universidade e fez o hospital.